Bem-vindo ao Electrified. Eu sou seu apresentador, Dylan Loomis. Antes de começar hoje, só queria deixar uma coisa clara. Se alguém aí está se sentindo sobrecarregado com a rapidez das mudanças no mundo da IA, com tantos novos modelos e ferramentas, com toda essa discussão sobre perda de empregos e investimentos, só quero dizer que você não está sozinho. Estou com você. Ainda tento lidar com tudo isso, pois gosto de entender as coisas e estar na linha de frente. Mas com o ritmo atual, isso se tornou impossível. Não se deixe levar pelo FOMO. Todos esses novos modelos podem ser um pouco melhores em alguns pontos, mas no fim, isso realmente vai mudar sua vida se você escolher um ou outro? Não. Aproveite o processo e aprenda o que puder. Vou fazer o meu melhor para desempenhar um papel muito pequeno nisso. Sim, no fim das contas, só queria ser uma voz dizendo que, se você sente sobrecarga ou não consegue acompanhar, certamente não está sozinho. Talvez eu devesse começar um grupo tipo viciados em IA anônimos ou algo assim, podemos chamar de VAA. Certo, já chega, vamos começar. Se você não viu, a Tesla agora está limitando o gasto com tokens de IA em toda a empresa a $200 por semana por engenheiro. Contudo, há um contexto importante que quero acrescentar à conversa. Você também deve saber que não faz tanto tempo da época do uso intenso de tokens, quando pessoas como Jensen Huang davam entrevistas dizendo: eles querem que seus engenheiros gastem o máximo possível, criando diferentes agentes, fazendo um monte de trabalho autônomo com vários subagentes e realmente maximizando o uso de tokens por funcionário. Mas como costuma acontecer, o pêndulo aparentemente foi longe demais para esse lado e agora está voltando. Muitas pessoas do lado da engenharia, especialmente engenheiras de software, estavam gastando milhares de dólares por semana em tokens de IA. Então, com certeza, estão reduzindo agora. Isso também é uma tendência no setor. $200 por semana agora. Antes, qual era o limite? Existia algum? Pelo que entendi, não havia limite. Era praticamente terra de ninguém. Havia um placar mostrando o uso de tokens, permitindo ver os maiores usuários no seu departamento. Acho que assim eles incentivavam o uso de mais tokens. Esse placar ainda está acessível aos funcionários. Acho que agora ocorre o efeito oposto, como um quadro da vergonha, mostrando quanto estou custando para a empresa e pensando em como posso reduzir isso. A Tesla permitiu exceções para funcionários que podem ter um limite acima de $200 por semana, desde que haja aprovação dos superiores. Então, desse jeito, acho que dá um pouco mais de controle para a Tesla. Uma coisa única sobre trabalhar na Tesla é que você está muito conectado com as outras empresas do Elon Musk. Pessoas na Tesla testam versões beta dos produtos Grok antes dos demais. No início do ano, testaram o Grok Build, uma plataforma maior para desenvolvedores. Eles seguem testando produtos Grok e colaboram com Andrew Millich, líder de produto da Xai, que conversa com a equipe da Tesla, recebe feedback e auxilia na resolução de problemas. Então, as versões beta dos produtos Grok são gratuitas, ou seja, elas não estão incluídas naquele limite de $200. Os engenheiros da Tesla, pelo menos os com quem eu conversei, não são grandes fãs do Grok, e parece que, Cloud Code e Codex são os produtos mais populares. A gente viu que o Elon Musk, na verdade, tem enviado e-mails para toda a empresa sobre agentes de IA. Ele mandou um link sobre como usar agentes de IA. Ele enviou um link incentivando o uso do Composer, modelo de codificação do Cursor. Como sabemos, o Cursor e a Xai, o Cursor está se unindo à SpaceX. Então ele definitivamente tem incentivado o uso de IA. Fiquei surpreso ao saber que a Tesla não tinha limite de gastos com IA, dado o que sabemos sobre seus controles de capital. A entrevista do Lars no Brighter with Herbert foi perfeita, pois ele explicou como a Tesla usa IA internamente. Ele afirmou que há tempos os engenheiros de software da Tesla usam IA para criar a base do código, permitindo foco nos desafios mais complexos. Lars apresentou 4 categorias. Primeiro, reflita sobre as lições aprendidas. Antes, quando a Tesla enfrentava falha no pacote de baterias, problema com o inversor ou outros problemas, um funcionário precisava procurar um engenheiro para entender o ocorrido. Mas agora a Tesla consolidou todos esses erros e problemas em um banco de dados com um agente para consultá-lo. Agora, engenheiros da Tesla podem pesquisar nesse banco de dados para obter qualquer informação necessária. O principal é que Lars afirmou que isso não beneficia só funcionários da Tesla, mas também as equipes da cadeia de suprimentos deles. A segunda categoria era identificar anomalias ou certas tendências em equipamentos de usinagem. Então nós já sabíamos que a Tesla tem vários painéis de indicadores espalhados pelas fábricas que acompanham coisas como KPIs, KPCs, características-chave do produto e assim por diante. Então, a Tesla já vem monitorando grandes volumes de dados com software, mais uma vez, já faz algum tempo. Agora a Tesla conta com novas ferramentas de IA que aprimoram o monitoramento e os painéis de indicadores, ajudando a identificar problemas mais sutis,
onde certos números podem começar a desviar. Os painéis de indicadores da Tesla e os indicadores-chave agora estão bem mais refinados. A terceira área que Lars destacou foi que agora a Tesla está conectando diferentes sistemas entre si. Agora, há algum tempo, diferentes sistemas vêm se comunicando entre si, mas eles não estavam raciocinando juntos. Mas agora esses sistemas de diferentes departamentos estão pensando juntos. Então, se houver um problema adjusante, isso pode automaticamente acionar uma correção a montante. Agora, além de compartilhar dados na empresa, pensa-se no real significado deles e nas ações corretivas necessárias. E claro, fazer isso vai ajudar a Tesla a identificar erros ou defeitos muito mais cedo no processo, economizando dinheiro e tempo para a empresa. Um exemplo que Lars deu. No final da linha, agora cada veículo é escaneado e esses dados são automaticamente enviados de volta para a equipe de estampagem, que é notificada imediatamente caso precise ajustar alguma coisa. E o número 4 foi mais uma vez sobre o tema das lições aprendidas, mas dessa vez para o serviço. Por exemplo, antigamente, digamos que um técnico de serviço no Canadá resolvia um problema ou encontrava um problema e documentava isso localmente, o que era ótimo para aquele local. Mas um centro de serviço em San Diego não ficaria sabendo de nada. Agora, com as novas ferramentas de IA, qualquer solução, correção ou observação relevante feita por um centro de serviço será registrada, armazenada e compartilhada instantaneamente com todos os centros. Além disso, as reclamações e soluções dos clientes estão sendo registradas e integradas nesse banco de dados de conhecimento. E Lars afirmou que o tempo de espera nos serviços está caindo. Sobre o novo limite de gastos da Tesla com IA, ainda não sabemos os detalhes. Talvez envolva equipes específicas. Talvez existam certos requisitos de desempenho. E como em tudo, sabemos que há exceções à regra. E eu acho que uma das maiores será que esses engenheiros podem usar algo como o Grok Build, ou o Grok 4.5, enquanto tecnicamente ainda está nessa fase beta. E todo esse uso não conta para o limite de $200 por semana. Então, na verdade, provavelmente existem várias soluções alternativas, e isso é, no fim das contas, a Tesla fazendo o que faz de melhor, focando em eficiência e controle de capital. E veja o que Elon disse sobre o Grok 4.5. O lançamento do próximo mês será mais um avanço enquanto fechamos o ciclo na resolução de problemas reais de engenharia na Tesla, SpaceX, Neuralink e The Boring Company. Bem aqui, o Grok 4.5 foi desenvolvido para a engenharia do mundo real. Então hoje vamos falar um pouco sobre diferentes benchmarks e ajudar você a entender o que eles significam. Mas no fim das contas, essa é uma diferença enorme. Elon também disse que estamos fechando o ciclo em utilidade no mundo real, não em benchmarks. Engenheiros hardcore da Tesla e da SpaceX acham o Grok 4.5 realmente útil, e isso é o que realmente importa. E tem um motivo pelo qual eu insisto tanto em encorajar todos vocês a começarem a fazer vibe coding, a fazer um pouco mais do que apenas usar esses LLMs como uma ferramenta de chat. Se você ainda não fez isso, nada disso fará sentido sobre por que é tão importante e como mudará as coisas. Mas só saiba que, à medida que esses engenheiros da Tesla, SpaceX e Neuralink começarem a trabalhar com ferramentas como o Grok 4.5 e o ferramental correspondente, que se você não conhece, é basicamente o conjunto de ferramentas que dá a esses LMs e modelos a capacidade de realmente executar tarefas. Esse uso e feedback de engenheiros do mundo real vai se tornar uma ferramenta de treinamento muito útil para que modelos futuros entendam como problemas reais estão sendo resolvidos por engenheiros de classe mundial. E isso vai se tornar uma vantagem competitiva em empresas como a Tesla e a SpaceX, já que foi treinado em problemas reais. Com o tempo, ele aprende os sistemas da empresa, identifica pontos fortes e fracos e está sempre aprimorando tudo. Yun Tsai, engenheiro da Tesla, afirmou que a engenharia do mundo real envolve identificar problemas nos processos de fabricação para suas equipes, o que é uma tarefa complexa com muitas dependências, como peças e mudanças de firmware. Enfatizei para as equipes de Tsai que não ligo para a pontuação de benchmark, mas sim para a minha produtividade no trabalho. É um modelo que otimiza para o uso no mundo real, não para o benchmark. Yun Tsai também afirmou: agradeço aos engenheiros da Kesai e Cursor que responderam ao feedback da Tesla. Naquele período, o Grok Build não existia. Era um cliente primitivo, cheio de arestas, mas com grande potencial. Ao construir do zero, o limite é apenas a imaginação guiada pelos primeiros princípios. Identificamos casos de uso únicos para fluxos diversos e as equipes responderam ao feedback com tanta agilidade que a ferramenta se tornou indispensável. Agora, quando minhas equipes têm dúvidas, o Grok 4.5 oferece insights profundos diretamente com configuração mínima, sem precisar acessar vários backends, plugins ou habilidades. Não vou comentar muito sobre o modelo em si, porque ele foi lançado há apenas 24 horas, mas precisamos destacar o preço aqui.
Para 1 milhão de tokens de entrada, são 2 dólares. Já para 1 milhão de tokens de saída, são 6 dólares. Isso vale só para a janela de contexto menor que 200 mil. Ao ultrapassar esse valor, as taxas sobem para 4 dólares por 1 milhão de tokens de entrada e 12 dólares por 1 milhão de saída. Veja a comparação com o Cloud. Para 1 milhão de tokens de entrada, são 10 dólares, e para 1 milhão de tokens de saída, são 50 dólares. Então, a entrada e a saída do Cloud são 10,50, e a do Grok 4.5 é 2,6. Se você disser que a janela de contexto do Grok 4.5 tem só 500 mil tokens, o que não é tão grande, eu concordo. Mas o Elon acabou de dizer que a janela de contexto do 4.5 vai ser atualizada. Provavelmente vai ser ampliada para 1 milhão já na próxima semana. Yuan-Ti Tsai afirmou que a maioria das tarefas não precisa de milhões de tokens para serem resolvidas, pois os modelos costumam pensar demais. Aqui está um ótimo exemplo disso vindo da Artificial Analysis, uso de tokens por tarefa, e sim, a Artificial Analysis é um canal independente. Temos o Opus 4.8 no ambiente. Cloud Code chegando a 9,2 milhões de tokens por tarefa, enquanto o Grok 4.5 no ambiente do Grok Build fica em 1,9 milhões de tokens por tarefa. Grok tem cerca de meia ordem de magnitude a mais de desempenho. A Cursor publicou este gráfico em seu blog. Veja o custo por tarefa. O Fable 5 Max ficou em 17,32 dólares. O Grok 4.5 ficou em 1 dólar e 51 centavos. O Grok teve uma vantagem real de uma ordem de grandeza, e como você pode ver, ele foi significativamente melhor do que qualquer outro modelo nesta lista. A única outra concorrência foi o Grok 4.5 nas categorias média e baixa, mas é importante ressaltar que o Grok 4.5 tem uma vantagem no Cursor Bench. Uma versão anterior do código-fonte do Cursor foi incluída no treinamento sem intenção. O impacto na pontuação não é claro. Esses dados foram removidos dos próximos modelos. O que isso significa? Bem, isso significa que o Grok 4.5 foi realmente treinado com o material sobre o qual esse teste específico foi construído. Então, o Grok 4.5 pode ter visto as respostas ou o código durante o treinamento. Isso é importante porque muita gente está compartilhando esse resultado do Cursor Bench que mostra o Grok 4.5 High com desempenho e capacidade muito semelhantes ao Fable 5 High, mas a uma fração do custo. Parabéns a Cursor e a IA da SpaceX por incluírem o asterisco e a observação. E o motivo é que esse resultado pode ser mais influenciado apenas por memorização e lembrança do que por resolução genuína de problemas. Infelizmente, a maioria das pessoas que vejo falando sobre isso não mencionou esse ponto, mas eu certamente acho que vale a pena e é bom entender. E para tentar garantir que todo mundo esteja por dentro, pense no Grok 4.5 e no Composer 2.5 da Cursor como os cérebros ou os modelos, os LLMs. E então, separadamente, os aplicativos reais ou as plataformas onde você pode trabalhar com esses cérebros são coisas como o Grok Build e o Cursor. No Grok Build é possível escolher vários modelos, assim como no Cursor. E o Cursor disse que enquanto treinamos nosso modelo anterior, o Composer 2.5 para ser um especialista em programação para o Grok 4.5 mantivemos a mistura de dados de treinamento deliberadamente mais ampla. Isso envolveu utilizar tarefas de STEM de alta qualidade, artigos de pesquisa e outras atividades intelectuais. Assim, o modelo ganhou proficiência em uma ampla variedade de domínios. Grok 4.5 e Composer 2.5 são duas classes de peso de modelo diferentes, e estamos empolgados em oferecer suporte para ambos os tamanhos e pesos. O Composer 2.5 continuará sendo oferecido e lançaremos novos modelos desse tamanho daqui para frente. E o principal destaque do Grok 4.5, como Elon disse, é que ele é um modelo classe Opus, mas mais rápido, mais eficiente em tokens e com custo menor. Também queria destacar que o Grok 4.5 foi construído sobre uma base V9 de 1,5 trilhão de parâmetros e treinado com alguns dados do Cursor. Para contextualizar, o Grok 4.3 tinha cerca de 500 bilhões de parâmetros, então este certamente é um modelo novo e maior. No entanto, é importante notar que esses dados do Cursor foram usados só em algumas etapas finais do treinamento, então algumas das melhorias trazidas pelo Cursor ainda não se concretizaram. E novamente, a eficiência de tokens é o destaque. Em um dos benchmarks, o Grok 4.5 resolve tarefas usando uma média de 15.900 tokens de saída, contra 67.000 do Opus 4.8 no mesmo teste, uma diferença de 4,2 vezes. E como sabemos, este é apenas o primeiro lançamento após a aquisição da Cursor. Embora a conclusão oficial seja no terceiro trimestre, na prática, essas empresas já agem como se o acordo estivesse fechado. Então, o Grok 4.5 foi desenvolvido principalmente para a programação e algumas coisas que eles têm destacado, como a criação de aplicativos de ponta a ponta.
Com um só comando, qualquer tarefa no Excel com pesquisa online, fórmulas em várias planilhas e anotações para referência, além de criar no Word e PowerPoint. E mesmo sendo um modelo focado em programação, aparentemente está em primeiro lugar no benchmark de agentes jurídicos do Harvey, o que significa que, do ponto de vista jurídico, está tendo um desempenho incrível, sendo o melhor da categoria. E só para avisar como acessar o Grok 4.5. Bem, se você não estiver usando o CLI ou o terminal, pode simplesmente baixar o aplicativo Cursor e usá-lo por lá. E você também vai encontrar o Composer 2.5 e o novo GPT 5.6 Soul. Mas eu queria destacar que em alguns desses benchmarks você vai ver o Grok 4.3 aqui. Esse é o Artificial Analysis Intelligence Index. Essa pontuação foi de 38. E avançando para agora, o Grok 4.5 é o quarto melhor sob essa perspectiva, com uma pontuação de 54. Ficando atrás apenas do Fable 5 Opus 4.8 e GPT 5.5. Mas em vez de entrar em detalhes técnicos sobre esses benchmarks, apenas perceba o salto significativo de desempenho. Ano passado, enquanto todos desacreditavam Elon e Shai, dizendo que estavam atrasados e que era um novo mundo para ele, eu falei que todos precisavam relaxar. Estamos nos primeiros minutos do primeiro quarto aqui. Vamos dar um tempo para o Elon reorganizar a Shai, talvez fazer algumas aquisições. Eu estava muito confiante de que, em algum momento no futuro próximo, eles estariam perto da fronteira. E aqui estamos nós. E eles estão perto da fronteira a uma fração do custo e em velocidades muito maiores. Acho engraçado porque quase sempre que faço esse tipo de comentário, algumas pessoas dizem: esse cara é só um fã do Elon. Ao que eu diria: sim, eu sou um grande fã do Elon, mas também gosto de pensar que sou principalmente objetivo e só vi o histórico dele na maior parte dos últimos 10 anos. E eu entendo que ele é o melhor imã para atrair talentos de alto nível. E isso se tornou um clichê tão usado, mas sério, é disso que se trata. Por que alguém apostaria contra esse homem? Então eu registrei isso no X. Quero registrar isso aqui também. Até 2028, todas as outras empresas de IA estarão correndo atrás da IA da SpaceX na fronteira de Pareto. E eu acho que um dos ângulos mais interessantes aqui, que não estou vendo ser abordado em outros lugares, é a forma como a SpaceX vai se integrar verticalmente através do veículo Cursor. Pense nisso. Durante anos, cada linha de código do Cursor basicamente ficou hospedada no GitHub da Microsoft. Se você não conhece, é um repositório para armazenar código. Mas adivinha? O Cursor tem outro produto que vem desenvolvendo chamado Origin, que é um concorrente direto do GitHub. E sim, claro, agora isso está sob o guarda-chuva da SpaceX. E o diferencial, o Origin, foi criado do zero para tratar agentes de IA como os principais responsáveis pelos commits e não como exceção, ou seja, a entidade que realmente faz o commit do código no repositório. Entrar em mais detalhes foge do escopo deste canal. Mas saiba que há coisas muito interessantes acontecendo nesse mundo. E o ponto que você não pode deixar passar, a relação dos dados de treinamento com a SpaceX, é o detalhe que carrega o maior peso estratégico. A plataforma comercial da Cursor gera sessões reais de fluxo de trabalho de desenvolvedores, todo o contexto de como esses engenheiros descrevem requisitos, trabalham na correção de bugs, navegam por bases de código e refinam respostas de IA ao longo de conversas estendidas. Esses dados mostram o raciocínio de programação, não só o código final. Ao treinar com esse sinal, a SpaceX conseguiu algo qualitativamente diferente de apenas raspar dados de repositórios públicos do GitHub. Após a conclusão da aquisição no terceiro trimestre, esse fluxo de treinamento passará a pertencer inteiramente à SpaceX. Como se precisássemos de mais um acelerador, basta pensar em todos os engenheiros da Tesla e da SpaceX usando esses modelos criados exatamente para os problemas em que eles estão trabalhando. Ter todo esse ciclo de dados alimentando continuamente novos modelos e treinando modelos novos, maiores e mais capazes. A produtividade por engenheiro vai continuar subindo de forma constante. E como mencionamos no início do episódio, junto com as novas eficiências de custo do Grok 4.5, essa melhoria de desempenho provavelmente virá uma fração do custo da concorrência. Você pode pensar: Dylan, a concorrência também pode usar os modelos Grok. E por que não? Pode sim. Mas sabe para onde vai esse dinheiro? SpaceX. E eu esqueci de mencionar que a SpaceX está planejando lançar um novo modelo todo mês daqui para frente. Elon repostou uma publicação dizendo que o modelo base com 2 trilhões de parâmetros deve concluir o treinamento este mês e ser disponibilizado aos clientes no próximo mês. Sabemos que a IA da SpaceX está trabalhando em inferência desenvolvida internamente em C e C, mapeada diretamente para o hardware GB300 da NVIDIA, o que pode dobrar a velocidade ou até mais. Isso é discutível, mas fica para outro dia. Então, por mais louco que pareça, o ritmo de inovação da IA da SpaceX provavelmente está apenas começando com o acelerador, que é o Cursor, seus dados e sua equipe.
E o Grok 4.5 não foi desenvolvido tendo os benchmarks como prioridade, mas como Elon compartilhou, parece que o Grok 4.5 está em primeiro lugar em pelo menos alguns benchmarks, melhor do que o esperado. Mas, mais importante ainda, tenho ouvido o maior número possível de engenheiros de software compartilharem suas experiências reais com o Grok 4.5. No geral, concluíram que gostaram e ficaram bem impressionados. E o sentimento é que a IA da SpaceX agora merece estar na conversa entre os líderes. Ainda não do ponto de vista da inteligência bruta, mas realmente em muitos dos fatores que mais importam. Porque, pessoal, temos que ser realistas, 95%, se não mais, das aplicações não precisa daquele nível de inteligência bruta de ponta. Geralmente, tudo se resume a gerenciamento de janela de contexto, custo por token, entre outros. E muitos de vocês vão revirar os olhos com isso. Mas só para entender como o Elon está pensando agora, ele disse: "Vocês parecem não entender que a SpaceX vai valer mais do que o resto da Terra se alcançarmos nossos objetivos." Então veja, isso pode estar a mais de 20 anos de distância. Pode nunca acontecer, mas o caminho está lá. Recebemos um relato importante sobre o lançamento do robotáxi da Tesla em Miami. Também descobri, conversando com fontes da empresa, que havia uma equipe menor de motoristas de teste na cidade antes do lançamento. Então, há um ano, quando a Tesla lançou em Austin, eles tinham mais de 300 motoristas. Nas semanas que antecederam, eles trouxeram pessoas de todo o país com quem estavam trabalhando para testar a área para o robotáxi. Mas isso foi bem menor em Miami, um desenvolvimento interessante e uma evolução do trabalho deles com o robotáxi. Isso também reflete um pouco a visão do Elon Musk para o robotáxi. Ele já disse que quer que o software possa ser implantado, sabe, sem precisar ser testado em todo lugar onde for usado. Ele quer que as câmeras e o sistema de IA entendam estradas desconhecidas já na primeira tentativa. Eles tiveram motoristas de teste em Miami antes do lançamento, mas talvez reduzir esse número seja um passo nessa direção. Eu tenho aguardado ansiosamente qualquer notícia sobre isso, porque a grande questão para a Tesla agora é: quando se trata de expandir o robotáxi, em que momento eles poderão reduzir a validação necessária em cada nova cidade? Não recebemos o número exato de motoristas de segurança e testadores para Miami, mas sabemos que foi menos que os 300 de Austin. Então, é um avanço, mas ainda restam muitas dúvidas. A área de operação delimitada em Miami agora é pequeno, cerca de 15 milhas quadradas. O número de veículos provavelmente também é pequeno, muito provavelmente menos de 10. Então, quem sabe, talvez em cidades de outros estados, o número de motoristas de segurança antes do lançamento volte a aumentar. Mas espero que a tendência continue, com menos validação exigida em cada nova cidade. Chris comentou que o FSD seria excelente se permitisse conversar com o carro, indicando em qual entrada entrar ou dizendo, por exemplo, é a Casa Branca à esquerda após o SUV e o FSD lembrasse disso na próxima vez. A Shock respondeu: "Estamos trabalhando nisso. Meu pequeno cérebro ainda não entende como as limitações de segurança funcionarão nisso. Se alguém estiver na estrada e quiser pegar uma saída, pode gritar: 'Ei, pega essa saída', e o carro desviar rapidamente. Claro, devem haver limitações e restrições de segurança. Então, sim, permitir esses recursos seria ótimo, mas já perdemos o controle de velocidade." A Tesla afirmou que o motivo foi que isso deixava o modelo complicado demais. Então admito que sou um pouco cético quanto a Tesla abrir tanto o modelo para permitir todo esse novo tipo de entrada do usuário, que pode ser qualquer tipo de comando, inclusive de pessoas mal intencionadas. Não sei tanto quanto a Shock, então estou muito ansioso para ver o que vão apresentar. Hoje, o chefe da NHTSA disse que a agência vai considerar seriamente acabar com a exigência de que carros autônomos tenham volante, o que pode ser um grande impulso para a Tesla e outras empresas de veículos autônomos. Ele afirmou que, ao criar um veículo que nunca será dirigido por humanos, não faz sentido exigir controles manuais. A exigência do pedal de freio já está em revisão na legislação, mas sobre o volante é só um comentário. Até onde sabemos, ainda não há legislação que apoie isso, mas parece que isso será uma das próximas coisas a serem removidas. Agora temos a QX Logistics fazendo um pedido de 20 caminhões Tesla Semi. Essa empresa possui 4 centros de distribuição em Los Angeles e uma frota própria de caminhões para transporte portuário, transporte de média distância e frete regional do sul da Califórnia ao interior do oeste dos Estados Unidos. Sim, isso será feito pelo facilitador de frota para mobilidade já mencionado. Então, a QX Logistics é um novo cliente tanto da Tesla quanto da Fora Mobility, que é a empresa de transporte como serviço. A QX disse: "Agradecemos a parceria e estamos ansiosos para colocar os caminhões Tesla Semi nas estradas em 27... Lembre-se, Lars disse que a maior parte da alocação dos caminhões Tesla Semi para este ano já está comprometida."
No rastreador de caminhões, isso eleva os pedidos confirmados, até onde sabemos, para 666. Por favor, alguém faça outro pedido em breve. O site Note a Tesla App publicou hoje uma reportagem exclusiva sobre o Cybercab, informando que novos detalhes apontam uma grande atualização de hardware no próximo veículo. Isso para fornecer mapeamento de localização preciso. De acordo com informações recebidas de uma fonte confiável, as unidades de produção do Cybercab estão equipadas com uma configuração dupla de GPS mais potente. Não está claro se o veículo tem sistema de banda dupla para acessar várias frequências de satélite simultaneamente ou duas unidades de GPS separadas para redundância e melhor triangulação. De qualquer forma, o informante confirmou que esse layout atualizado resulta em uma localização muito mais precisa do que os veículos de consumo atuais conseguem alcançar. Os Robotaxi Model X em operação são conhecidos internamente como Project Halo. Eles têm um hardware de comunicação e telemática na traseira, localizado no que muitos chamam de caixa preta. Esse hardware oferece redundância de GPS, melhora o rastreamento e provavelmente inclui equipamentos de comunicação para manter contato com o suporte do Robotaxi. Então é claro que o Cybercab precisa saber exatamente onde está no mundo, mas eu também acho que isso pode ter a ver com operações remotas. Ouvimos dizer que houve duas situações em que operadores remotos foram encarregados de mover o veículo remotamente e no final acabaram colidindo com um objeto. Então, isso foi por causa de atraso, ou foi porque o posicionamento do GPS estava um pouco impreciso? Só saiba que esse raciocínio é pura especulação da minha parte. Hoje, a Tesla disse que o Model Y foi o veículo mais vendido na Holanda no primeiro semestre deste ano, considerando todos os tipos de combustível. As ações da Tesla fecharam o dia a $406,55, uma alta de 3,17%. E a SpaceX fechou o dia a $152,16, uma alta de 2,6%. Isso enquanto o NDR subiu 1,62%. Desejo um ótimo dia a todos e agradeço muito aos meus apoiadores no Patreon.